Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, neste dia, o Senhor compartilhou comigo, né, para eu liberar e compartilhar com vocês. E o Senhor me levou, né, em duas questões sobre aquilo que Ele quer liberar neste dia. Então, o Senhor me levou lá em 1 Samuel, no capítulo 18. E ali, irmãos, tem alguns versículos que vão dizer exatamente assim, que veio algumas mulheres que vinham dançando e cantando, e aí essas mulheres dizem, né, conforme ali cantando e dançando, elas viram e dizem exatamente assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aí a Bíblia descreve que naquele momento Saul se enfureceu e ele foi tomado, né, por uma ira, por uma inveja, por, né, um ódio também contra Davi. E ali, aí diz, a Bíblia diz ali também que Saul então ainda diz: agora só falta ele querer tomar o meu reino. E antes, irmãos, desses capítulos, né, já tinha acontecido que o Senhor já tinha rejeitado Saul pela desobediência dele. Davi já tinha sido ungido para ser rei, mas ainda não tinha chegado, né, na posição de rei, mas ele já tinha recebido a palavra, a unção e o Espírito do Senhor já estava sobre Davi. Então, antes deste capítulo, né, Saul ele já vinha agindo com inveja e com um incômodo, né, com Davi sobre essa questão, sobre aquilo que Davi carregava da parte do Senhor. Então, irmãos, o que o Senhor falou de primeiro momento quanto a essa palavra? Que isso nós vemos de uma forma como se fosse algo comum, dentro das igrejas, fora das igrejas, em todos os lugares. Esse espírito de inveja, esse espírito de comparação, esse espírito, né, de confusão, ele vem de uma forma sucinta, né, liberando isso como essas setas, né. Todos os dias o inimigo lança setas inflamadas contra nós, né? E ele lança de diversas formas. Então isso é uma seta, né, do espírito de inveja, do espírito ali de de inveja, de comparação. E Davi, irmãos, ele era muito alinhado com o Senhor. Davi tinha sua identidade totalmente firmada no Senhor. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele carregava e vivia o que ele tinha que viver com o Senhor. E Saul não, irmãos, né? O Senhor ele já tinha rejeitado Saul por causa da desobediência dele, mas a questão de Saul, irmãos, primeiramente falando, Saul nunca teve a sua identidade firmada no Senhor. Não por causa do Senhor, irmãos, por causa dele mesmo. Ele nunca se colocou neste lugar, irmãos. Saul, ele agia com vitimismo, isso desde o começo, desde antes dele ser levantado como um rei, desde antes de Samuel se colocar perante ele para ungí-lo como rei. Então Saul era essa pessoa que tentava agradar as pessoas, que ele agia, né, quando ele enfrentava ali um exército, algum povo, né, que tinha que agir e fazer, ele não fazia aquilo para honrar o nome do Senhor, mas ele fazia por vingança, ele fazia por vaidade, irmãos. Então Saul ele já tinha, né, essa questão com ele. Ele não tinha uma identidade firmada no Senhor. Então essas setas, esse espírito, né, de comparação e de inveja tinha não só, né, não era mais só uma seta que era lançada contra ele, mas aquilo já tinha influência sobre a vida de Saul. E nós vemos, irmãos, lá em 1 Samuel, se eu não me engano, no capítulo 10, quando depois que Samuel ungiu ele, o Espírito do Senhor veio sobre ele, né, Saul. E tem um versículo, se eu não me engano, é o versículo 9, ele fala exatamente isso, que Deus mudou o coração de Saul. Só que, irmãos, a unção ela faz isso na gente mesmo. Ela nos transforma de dentro para fora, que é o correto, né? Não só a unção, mas o nosso relacionamento com o Senhor. E a nossa firmeza de identidade no Senhor nos transforma, né? Não só uma única vez,
mas tem a principal vez que nos transforma de vez, e dia após dia vivemos, né, pela transformação da nossa mente, pensando como Cristo. Dia após dia somos ainda mais transformados em Cristo Jesus, pelo caráter dele, pela essência dele, pela palavra dele. E só que Saul, irmãos, embora ele tinha recebido tudo isso do Senhor, Saul não se manteve neste lugar. Ele deixou a vaidade, ele deixou tudo isso, né, consumi-lo e ter total influência sobre a vida dele, até sobre o reinado dele, que era para ele ter, mas que ele não teve por desobediência, né, para com o Senhor, por ter pecado contra o Senhor. Então, irmãos, neste capítulo 18 de 1 Samuel, então Saul ele dá mais uma vez lugar a essas setas. Aquilo que aquelas mulheres estavam fazendo pode parecer que foi algo sutil, mas não foi. Foi ali totalmente intencional esse espírito de inveja, esse espírito de manipulação agindo ali. E assim ele afetou Saul, o coração de Saul, que já era corrompido, né? Então Saul deu lugar mais uma vez para aquilo. E aquilo de não só um pensamento, não só uma seta que foi lançada ali naquele momento, né? Mas virou um ato que uns versículos à frente, Saul tenta contra a vida de Davi, mas Davi se desvia e ali o Senhor, né, o salva. Então, irmãos, os pensamentos intrusivos, que até já vi alguns vídeos aqui nas redes sociais, né, que as pessoas fizeram até em forma de meme. Forma de meme é como se fosse algo engraçado, mas não é engraçado, irmãos. Esses pensamentos intrusivos que as pessoas falam são as setas inflamadas do maligno que são todos os dias lançadas contra nós. E que se não estamos em vigilância, se não estamos firmes no Senhor, com os olhos fixos nele, nós caímos, irmãos. Aquilo entra para o nosso coração. E de somente um pensamento, de somente uma seta, aquilo virou uma ação. E que, né, já foi a brecha, aí virou uma ação, e depois vira uma outra ação, e aquilo vai virando uma bola de neve. E quando você não consegue mais ver, você já está num abismo profundo nisso, né? Então não é só um pensamento intrusivo, irmãos. São as setas, é o agir do maligno de todos os dias, porque ele não para, ele não cessa, né, irmãos? Então, este foi o primeiro ponto dessa mensagem. Então, irmãos, eu, né, como uma pessoa que o Senhor assim me escolheu e assim me confiou a também aconselhar pessoas, mentorar pessoas espiritualmente, eu já tive que ouvir, né, por pessoas ali sendo usadas por essas setas que foram lançadas pelo maligno, né, até de uma forma de querer zombar de mim, de que eu levo tudo para o espiritual. E, irmãos, isso para mim foi, na verdade, um elogio, porque de fato isso faz parte daquilo que eu fui chamada, daquilo que o Senhor me confiou. Uma vez que eu aconselho pessoas, mentoro pessoas e falo, né, daquilo que está no coração do Pai, é o que eu vivo, né? Então, tudo que eu ouço primeiro no espiritual, tudo que eu vejo primeiro no espiritual, aí então eu trago para o natural. É isso que eu vivo, é isso que eu tenho com o Senhor, e foi isso que Ele também me confiou, fora todas as outras coisas. Então, irmãos, isso é uma maturidade espiritual que nós falamos, né? E é isso que o Senhor quer para todos os seus filhos e para o seu povo. E não só chegar nessa maturidade espiritual, mas se manter lá, se manter neste lugar, para entender aquilo que você tem e carrega da parte do Senhor, para entender o que o outro tem e carrega da parte do Senhor, e assim como membros do corpo de Cristo juntos, nós vamos caminhando, avançando o reino, e assim, né, destronando, né, derrubando tudo aquilo que né, que o inimigo conseguiu estabelecer e colocar nos lugares e na vida das pessoas, irmãos. Então, este é o nosso papel, este é o nosso dever, chegar nessa maturidade espiritual, discernindo essas setas, discernindo esses pensamentos intrusivos e repreendê-los e quebrar tudo isso para que isso não tenha acesso à sua vida, né? Para que isso não obstrua os seus ouvidos de ouvir a verdade, de ouvir a voz de Deus, né? E de não entrar para o seu coração e não te corromper e não fazer você pecar contra o Senhor
e não tentar, né, contra a vida do seu irmão. E aí, então, irmãos, o segundo ponto, né, da mensagem, aí então nós vamos para Jesus, nós vemos essa maturidade em Jesus. E lá em João 4, nos primeiros versículos ali, isso começou em João, no capítulo, né, 3 de João, mas nos primeiros versículos de João 4, ali, pessoas, né, estavam ali perto de Jesus e estavam tentando fazer comparação com Jesus e João Batista, daquilo que Jesus vinha fazer e daquilo que João Batista fazia, né? Então, isso era o quê? Era esse espírito de, né, de manipulação, era esse espírito ali de, de, de comparação fluindo, mas Jesus tinha essa maturidade espiritual. Jesus, irmãos, é a pessoa mais firme que nós conhecemos na sua identidade no Pai. E se nós então assim dizemos, né, que somos discípulos dele, é como ele que nós devemos agir. Então, o que Jesus fez quando veio esses comentários até ele? Ele se levantou e se retirou daquele lugar. Ele não deu espaço por os ouvidos, menos ainda para aquilo entrar no coração dele, sobre aquilo que estavam tentando fazer, sobre o que as setas, sobre o que aquele mover maligno estava tentando fazer, colocar Jesus numa posição de comparação com João Batista. E você não pode deixar, irmãos, isso ter influência sobre você e isso entrar no seu coração. Entenda, né, muito firme aquilo que você tem e recebeu da parte do Senhor e veja isso nos seus irmãos, para que juntos, né, o reino continue avançando e não dê espaço para esse espírito de comparação, para esse espírito de manipulação conseguir, né, te corromper, conseguir tampar os seus ouvidos de ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor está liberando neste dia. Que você receba essa palavra em nome de Jesus e se firme nisso, né? Alcance a maturidade espiritual, que é o que o Senhor quer e tem para todos os seus filhos e o seu povo. Mas é um dever nosso buscar por isso e se posicionar neste lugar e não der espaço para setas, para este mover maligno tentando te corromper e te tirar do centro da vontade de Deus.